Olá, Wingsers, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz e sejam muito bem-vindos a um novo quadro que eu estou lançando aqui no canal chamado Wingsplain. Nesse quadro, como o próprio nome já diz, estarei explicando algumas coisas que aconteceram na série ou fora da série que podem não ter ficado muito claras para todos os Wingsers. E já de cara vou esclarecer uma dúvida que eu sempre leio aqui nos comentários de vocês, que alguém sempre joga essa pergunta, que é como Layla virou a Aisha. Pois é, mesmo alguns fãs já sabendo o que aconteceu, existe uma grande parcela de Wingsers que não sabe o motivo disso ter acontecido. Isso é totalmente normal, muita gente fica confusa com isso. E hoje eu pretendo esclarecer essa dúvida para vocês. Porém, para isso acontecer, a gente tem que voltar um pouquinho, lá para 2005, quando a segunda temporada foi lançada e essa pequena confusão foi iniciada. Para começar, a gente tem que ter duas coisas em mente. Wings foi criado na Itália. Ou seja, Wings é um desenho italiano. Itália é o seu país de origem. E segundo, a gente tem que entender que como o Wings é um desenho italiano, ele foi feito em italiano e depois ele foi passado para o inglês, ou para o português, ou para qualquer outra língua. Mas nesse caso de Wings, ele primeiro foi passado para inglês e de inglês ele foi passado para outras línguas, como o alemão, como o português, todas as outras línguas que tem a dublagem. Só que existem várias versões da dublagem em inglês, mas especificamente para as 3 primeiras temporadas, que é o foco de hoje, a gente teve 3 versões. A gente teve a versão da 4Kids, que é uma empresa da Fox que ficou responsável pela exibição do desenho dentro dos Estados Unidos. A gente teve a versão da Cinelome, que foi a versão em inglês que foi exibida para países que falam inglês sem ser Estados Unidos, como Canadá, Reino Unido, essas coisas assim. E em 2011 a gente teve a versão da Nick, que vale para os 4 especiais que a Nick própria fez. Dessas 3 dublagens em inglês que foram feitas, 2 mudaram o nome da Aisha para Layla. So you're a princess from the realm of tides? Yeah, that's right. My name is Layla. Cool. I'm Musa. My name's Flora. And I'm Bloom. And I'm Stella. Nice to see some friendly faces after what I've been through. I'm Musa. And I'm Flora. My name's Bloom. I'm Stella. My name is Layla. And I couldn't save the Pixies. The Pixies? Oh, can you tell us what happened? Why don't you try some of this? It will help you get your strength back. Thanks. My name is Aisha. I was in Gloomywood on my way to visit my friends the Pixies when Laquette and Glenn found me. Mas Luiz, o que isso tem a ver com a dublagem brasileira? Por que aqui no Brasil ela também se chamou Layla? Calma aí que eu vou chegar lá, vamos devagar. Diferente do que aconteceu na dublagem inglesa, na Itália só houve uma dublagem. Na verdade, só tem uma dublagem até hoje. No caso, na Itália sempre foi Aisha, não teve esse negócio de Layla. Mas a questão principal é por que isso aconteceu e quem fez essa mudança. Alguns fãs acreditam que tenha sido a 4Kids que propôs essa mudança. Outros já acreditam que pode ter sido a Cinelome. Eu, particularmente, prefiro acreditar que foi uma intervenção da Rainbow, seguindo o conselho das 2 empresas de dublagem. Porque pensa comigo, a Cinelome tem sua sede no Canadá e é responsável pela dublagem fora dos Estados Unidos. E a 4Kids era responsável pela dublagem dentro dos Estados Unidos. Não tem como uma interferir na outra, entende? Então eu acho que a Júlia deve ter chegado na Rainbow e falado, pô, Aisha não é um nome muito conhecido por aqui, vamos trocar. E aí a Rainbow mesmo decidiu trocar pra Layla e falou para as 2 usarem o nome Layla. Eu acredito assim, não tem como eu desconfirmar isso. Não tem como ninguém desconfirmar isso. Mas a questão principal disso ter acontecido é que o nome Aisha foi mudado por não ser um nome muito comum nas Américas, assim como era na Itália. Então, para as crianças gostarem mais da personagem ou até conseguirem falar ou escrever o seu nome, eles mudaram o nome da personagem para Layla, que é muito mais simples que a Aisha, até mais fácil de escrever. E isso acabou influenciando em diversas dublagens ao redor do mundo. Porque a Cinelome era responsável pela dublagem em inglês fora dos Estados Unidos, então foi enviada para todos os países que queriam dublar. Foi enviado para a Espanha, foi enviado para a Alemanha, foi enviado para o Brasil, foi enviado para todos os países que foram dublar as primeiras temporadas. Até aí tudo bem, né? Ficou claro que a Aisha foi chamada de Layla por motivos regionais americanos e isso acabou influenciando em dublagens ao redor de todo o mundo. Porém, chegou em 2011 e algumas coisas começaram a mudar.
Nesse ano, a Rainbow começou a entrar em contato com empresas maiores dos Estados Unidos, que tinham sedes ao redor do mundo, para fazer novas parcerias para a marca Wings. Então, a Viacom decidiu comprar 30% da empresa da Rainbow, fazendo com que surgisse uma parceria enorme no ramo, e com isso, a Nick acabou virando coprodutora do desenho. A Nick produziu 4 especiais para resumir a primeira e a segunda temporada, 3 para a primeira e 1 para a segunda. A Nick redublou a terceira, a quarta e os 2 primeiros filmes em CGI da série, com o seu próprio elenco, e coproduziu juntamente com a Rainbow as temporadas 5 e 6 da série. Porém, no meio de tudo esse auê, eles decidiram usar o nome original da Aisha para a dublagem em inglês da série, e para todos os países que a Nick fosse enviar essa dublagem ia estar Aisha. Ou seja, todos os países em que a Nick ficou responsável pela exibição do desenho, a Layla começou a ser chamada de Aisha. Do nada, sem explicação nenhuma. As crianças ficaram tipo, quê? E na dublagem brasileira, a troca de nomes não interferiu nas temporadas 3 e 4, que também foram exibidas pela Nick, mudando a abertura e encerramento para a abertura e encerramento deles. Porém, a dublagem foi mantida. Ou seja, para piorar o caso aqui no Brasil, quem assistiu Wings pela Nick ficou o seguinte: primeiro, segundo e terceiro especiais normais, porque não tinha a Aisha. No quarto especial, a Fada das Ondas era chamada de Aisha. Na terceira temporada, ela foi chamada de Layla. No primeiro filme, que foi exibido pela Nick aqui em 2012, ela ficou sendo chamada de Aisha. Na quarta temporada, ela voltou a ser chamada de Layla. E na quinta temporada, ela voltou mais uma vez a ser chamada de Aisha. Ou seja, é uma pequena grande confusão que foi criada aqui no nosso caso. E mesmo depois dessa parceria ter acabado com a Nick em 2014, quando a Nick parou de ser coprodutora, a maioria das dublagens mantiveram o nome Aisha, o que foi o certo a se fazer, né? Então, é isso basicamente o que aconteceu. Essa história ficou um pouco clara para vocês? Ficou claro que o nome dela sempre foi Aisha, que só foi trocado por motivos regionais. Você ainda tem alguma dúvida relacionada a esse assunto? Se sim, pode deixar um comentário aqui que eu vou tentar responder o mais rápido que eu puder. Ah, e antes de eu encerrar o vídeo, vamos para uma curiosidade para vocês verem como é que as coisas eram meio doidas lá em 2005. Antes de Layla ter sido escolhido para ser o nome americano da Aisha, eles pensaram em pôr o nome dela de Gladys. Eu não sei o que é pior, bem bizarro, né? Então é isso, Wingsters. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha conseguido esclarecer essa dúvida que persegue a gente desde 2012, que foi quando a quinta temporada foi lançada. E espero que vocês não tenham mais essa dúvida. E também gostaria de pedir, se vocês tiverem algum tema relacionado a isso, porque vocês querem que seja explicado, que você vê que muita gente não entendeu, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar ver se existe uma explicação para isso. Talvez eu já conheça, se for uma explicação simples eu respondo nos comentários mesmo, mas se for uma explicação mais longa, como essa que eu tive que falar tanta coisa que eu me perdi um pouco, na verdade, eu faço um vídeo explicando direitinho, tá? E eu também vou começar a trazer teorias aqui pro canal, não sei quando, porque eu falo isso já tem um tempo e até hoje eu não trouxe. Mas vai chegar a hora. Eu tenho fé nisso, tá bom? Então, um beijão e até o próximo vídeo.